E o Flamengo estreia nessa terça-feira no Mundial de Clubes, torneio que pode garantir um caminhão de dinheiro ao rubro-negro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras em jogo. Para contar também sobre o Corinthians e a chance de um atleta relativamente importante ficar afastado. Falo também sobre o São Paulo e a estratégia tricolor para contratar Joaquim. Já no Palmeiras, mais um atleta de saída, dessa vez por empréstimo para a Major League Soccer. Para completar as últimas do mercado, bastidores, Caio Jorge no Cruzeiro, tem alguma possibilidade? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre muito bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. Missão é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Se curtir, não esquece de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. Nesta terça-feira, jogos importantes para o Flamengo no Mundial de Clubes e para o Vasco no Campeonato Carioca. Vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu paga R$ 1,47, vitória do Flamengo contra o Al Hilal paga R$ 1,48. A minha sugestão é de aposta dupla, imaginando que Vasco e Flamengo vençam dentro de uma mesma aposta. Também já dá para apostar nos jogos de quarta-feira. Tem, por exemplo, Al-Ahly e Real Madrid. Vitória do Real pagando 1,30. Palmeiras e Inter de Limeira. Esse jogo pelo Campeonato Paulista com vitória do Verdão pagando 1,32. Para participar da aposta ganha super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Faça seu cadastro e comece a se divertir. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a seleção brasileira sub-20 que garantiu nessa segunda-feira de forma matemática a classificação para a Copa do Mundo da categoria. Vitória por 2-0 contra o Paraguai levou o Brasil a 9 pontos na liderança do hexagonal final. Dessa maneira o Brasil não pode ser mais alcançado pelos times que ficariam de fora. A grande disputa agora do Brasil é para ser o primeiro e, por consequência, as duas últimas rodadas são justamente contra os times que ainda ameaçam o título do Brasil. A Colômbia com 6 pontos e o Uruguai com 9, só para arrematar. Os 2 gols do Brasil nessa segunda-feira foram marcados pelo Giovani do Corinthians e pelo Ronald. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que entra em campo em Brasília em um jogo do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. O Vasco tem 2 jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes. E esse jogo com o Nova Iguaçu permite ao Cruz Maltino se aproximar da galera. Hoje o Vasco é o 6º colocado com 8 pontos ganhos. O 4º é o Volta Redonda, que soma 13 pontos. O Vasco vencendo os 2 jogos vai a 14 e entra no grupo que garante classificação para a semifinal. Bora falar agora sobre o Fluminense, que recebeu proposta de empréstimo do Tajeres da Argentina pelo lateral esquerdo Cris Silva. Atleta que não tem sido aproveitado no elenco, ele treina à parte. Tudo certo entre Fluminense e Tajeres, mas na última hora o Cris Silva disse que não quer jogar no Tajeres da Argentina, negócio desfeito. Para completar o giro de notícias, contar que o Atlético Mineiro viu o Echaporã, atacante que está emprestado ao Juventude, passar por uma contusão muito grave. Lesão no ligamento cruzado do joelho e a previsão de recuperação pode chegar até 12 meses ou 1 ano. As últimas do giro de notícias, Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo, a caminho do Celta. O anúncio deve acontecer nas próximas horas. O Diego Alves deve assinar um contrato de 6 meses. Quero contar ainda que o Real Madrid inscreveu o Courtois, o Militão e o Benzema. Eles não viajaram com o time para o Marrocos e vão tentar fazer toda a preparação ao longo da semana, imaginando que possam estar à disposição para a final do Mundial Interclubes, mundial que pode ter Flamengo e Real Madrid na grande decisão. Para falar sobre o Flamengo, quanto o rubro-negro pode faturar com o título do Mundial? O mais importante, obviamente, não é a grana, e sim a chance de conquistar o mundo, especialmente batendo o Real Madrid na decisão. Mas, por trás disso, tem também a questão financeira. A FIFA promete ao campeão do Mundial 5 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 25 milhões de reais. Só que o Flamengo vai ter um plus caso conquiste o título, é que a Conmebol prometeu pagar mais 5 milhões de dólares ou outros 25 milhões se o representante da América do Sul for o campeão mundial, no caso o Flamengo.
Então, a conquista do título, com 2 jogos, pode assegurar ao Flamengo 50 milhões de reais. Dinheiro extremamente importante que já permitiria ao rubro-negro começar a temporada encaminhando mais um recorde de receita. Vale a lembrança de que nos 2 últimos anos o Flamengo foi o único clube brasileiro a superar a marca de 1 bilhão de faturamento. Só para arrematar sobre o Mundial de Clubes, além do prêmio prometido pela FIFA de 5 milhões de dólares para o campeão, tem 4 milhões de dólares para o vice-campeão ou 20 milhões de reais. O terceiro colocado fatura 2 milhões e meio de dólares ou mais ou menos 12 milhões de reais. A quarta colocação assegura 2 milhões de dólares ou 10 milhões de reais. Para arrematar sobre o Fla, Mateuzinho e Felipe Luiz foram os escolhidos pelo técnico Vitor Pereira para estrear contra o Al Hilal. Dessa maneira, o Flamengo entra em campo às 4 da tarde com o seguinte time: Santos no gol, Mateuzinho na direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na esquerda. Meio campo com Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente Pedro e Gabigol. A saideira sobre o Flamengo, Vidal foi multado. Depois dos atos da semana passada, ele fez uma live se oferecendo para o Colo-Colo e horas depois, no jogo do Flamengo, ao não ser utilizado dentro do campo, chegou a jogar chuteira, ficou todo irritado e o Flamengo decidiu multar o volante chileno. Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu emprestar o zagueiro e capitão do time campeão da Copinha, o Henry, atleta de 20 anos de idade, que já estourou o limite para atuar pelo Sub-20 e está fora dos planos do Abel Ferreira. Jogador super bem avaliado que havia chegado ao Palmeiras em 2015, passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira e multicampeão com a camisa alviverde. Foram 3 jogos pelo time principal desde que foi promovido em 2021. Atleta cujo contrato com o Palmeiras só se encerra em 2025. O Palmeiras acertou o empréstimo do Henry a um time chamado Dallas FC da Major League Soccer, ou seja, ele vai ter a oportunidade de atuar com mais frequência, se convencer pode ser comprado ou eventualmente até ganhar mais espaço no Palmeiras de 2024. Atleta cujo vínculo com o FC Dallas se encerra em dezembro desse ano. Bora falar sobre o Santos e o show de trapalhadas em que se transformou uma reunião do Conselho Deliberativo nessa segunda-feira. O presidente Andrés Ueda e seu vice, o José Carlos de Oliveira, acabaram trocando os pés pelas mãos e deixando a situação ainda mais inusitada. Santos que briga contra o rebaixamento e é muito criticado pelas contratações ou pela falta delas. Embora o Peixe esteja por anunciar as chegadas de Lucas Lima e Daniel Ruiz. Lucas Lima, velho conhecido do torcedor do Peixe. Daniel Ruiz é o camisa 10 do Milionários. Chega por empréstimo de uma temporada ao custo de $1 milhão. Se o Santos quiser ficar com o jogador em definitivo, vai pagar mais $4 milhões por 70% dos direitos econômicos. Quais foram as trapalhadas da segunda-feira? Logo de cara, o presidente do Santos arrancou risadas irônicas das pessoas que o ouviam quando disse que esteve perto de contratar o Rodinei, o Jean Lucas e o Faravelli. Detalhe que nem o Palmeiras conseguiu contratar o Jean Lucas e o presidente do Santos chegou a dizer que quase o contratou. Outra coisa, o presidente Andrés Ueda desmentiu o Falcão, que é o seu gerente de futebol, homem forte do departamento, quando assegurou que é mentira essa história de que vários atletas disseram não ao Santos. O próprio técnico do Peixe, Odair Hellmann, alertou para o fato de 5 atletas de uma mesma posição terem se recusado a jogar no Peixe. Segundo o Andrés Ueda, somente um jogador disse não ao Santos para defender um outro clube. Mas o pior momento da noite foi protagonizado pelo vice do clube, o José Carlos de Oliveira, que afirmou que o Santos ainda quer o Cavani. A frase é a seguinte, abre aspas: "Estamos tentando, ainda não se deu por encerrado", fecha aspas. Ele percebeu que falou uma grande besteira quando a reação da plateia foi péssima. Vale a lembrança de que o Cavani já está empregado, tem jogado no Valência, 7 gols em 16 jogos, tem mais 1 ano e meio de contrato. Quando ele percebeu a besteira que falou, ele tentou recuar, dizendo que não, que o Cavani foi uma tentativa que não deu certo. Mas isso mostra um pouquinho sobre a capacidade dos comandantes do Santos e ajuda a entender por que o Peixe, pelo 3º ano consecutivo, briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Uma das perguntas que eu mais recebo durante os programas do Nicola é sobre Gabriel Pereira, o ex-atacante do Corinthians, vai ou não jogar no Bahia. Tem treinado por lá, mantido a forma física, enquanto o visto de trabalho nos Estados Unidos não fica pronto. Vale a lembrança de que ele pertence ao New York City, time do Grupo City, assim como o Bahia. Pois bem, nas últimas horas cresceu a especulação de que o Bahia está se movimentando para ficar com o jogador em definitivo.
procurei o Ivan Rocha, empresário do atleta, com quem eu já havia conversado na semana passada, e quis saber se existe alguma novidade, se o GP pode de fato ficar no Bahia por empréstimo ou em definitivo. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, 0 chance. Não existe essa possibilidade porque o visto sairá já já e também porque o Grupo City pensa outras coisas para o futuro do GP e são coisas muito boas, fecha aspas. O que o Ivan Rocha está assegurando? Que a questão do visto de trabalho está em vias de ser resolvida, ou seja, ele já tem embarque previsto para os próximos dias. Mais do que isso, que no projeto do Grupo City está a viagem em definitivo para um dos clubes do grupo lá da Europa, num principal centro do futebol mundial. Na passagem do GP pelo New York City, passagem boa até aqui, primeira temporada com 33 jogos, 9 gols e 4 assistências, teve alguma dificuldade em se fixar como titular nos primeiros meses, mas terminou a temporada passada em alta, deixando uma boa impressão. Outra coisa que agitou os noticiários nessa segunda-feira foi a chance de Caio Jorge, ex-atacante do Santos, pertence à Juventus da Itália, pintar no Cruzeiro. O Mauro Mota, que é um jornalista de Montes Claros e se afirmou como pessoa próxima à família do Caio Jorge, foi o responsável por garantir muitas expectativas entre torcedores do Cruzeiro. É que ele assegurou, depois de bater um papo com as pessoas da família do Caio, que o atleta está bem perto de virar reforço do Cruzeiro e seria o principal nome do time para a primeira divisão, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fui checar essa história com várias pessoas do Cruzeiro, do staff do atleta, do mercado, e todas asseguraram que a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. Só para lembrar, o Caio Jorge recentemente foi procurado por 4 clubes. Contei isso para vocês baseado numa informação de um dos empresários dele. O Internacional, o Vasco, o Flamengo e o Palmeiras foram aqueles que demonstraram interesse. Vou até acrescentar uma informação importante. O Palmeiras chegou a oferecer 1,5 milhão de euros ao time dele, a Juventus da Itália, pelo empréstimo de uma temporada. A Juve disse não. O Internacional ofereceu um salário muito melhor do que o Caio Jorge tem no futebol italiano. E a resposta foi a mesma. O time da Itália tem a intenção de manter o Caio Jorge por lá, evoluindo taticamente, fisicamente, para que possa ser aproveitado num futuro não tão distante. Jogador de 21 anos de idade que ainda nem sequer estreou nessa temporada. Só para fechar sobre o Cruzeiro, além de passar por dificuldades financeiras e não fazer grandes investimentos, o Cruzeiro ainda tem um teto salarial bastante baixo na comparação com alguns desses clubes que eu citei. E hoje o Caio Jorge recebe um salário muito superior ao dos principais jogadores do elenco cruzeirense. Então você, torcedor da Raposa, que se empolgou e já começou a imaginar um ataque com o Caio Jorge, é melhor você desistir dessa ideia. Hora de falar sobre o Corinthians e a chance de um jogador extremamente promissor, talvez um dos mais valiosos do elenco, ficar afastado até o fim da temporada. Essa condição existe se o Biro, jogador que está defendendo a seleção no Brasileiro Sub-20, voltar ao timão e não aceitar a renovação do contrato. O vínculo dele se encerra em dezembro. O Corinthians tenta, nas últimas semanas, convencer o Biro a estender esse vínculo com medo de ele assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o timão a partir de 1º de julho. Ele assina esse pré-contrato em julho e se muda a partir de 1º de janeiro de 2024. A estratégia do Corinthians está montada. Ou o Biro aceita a renovação, ou ele não atua pelo time principal. Vai ficar afastado, treinando em horários diferentes, como uma forma de pressioná-lo. Só para lembrar que, enquanto o Biro está disputando o Sul-Americano como titular da seleção brasileira, o Timão teve uma reunião recente com o empresário dele e esse recado já foi passado. Ou renova ou não joga. O Biro hoje ganha bem pouco, algo na casa dos 15 mil reais por mês. E o Corinthians fez uma primeira oferta salarial considerada baixa pelos representantes do atleta, que imaginam que ele, por ser um atleta da seleção brasileira sub-20 e com enorme potencial, possa valer pelo menos 150 a 200 mil reais mensais. Essa discussão parece longe do fim e a postura do Corinthians, bastante firme, pode acabar interferindo de forma definitiva no futuro do atleta. Só para completar sobre o Corinthians, queria contar que o Wesley, outro jogador que participou da Copa São Paulo de Juniores, completa 18 anos de idade agora no dia 5 de março. Ele foi um dos 4 jogadores que depois da Copinha foram integrados de forma definitiva ao time principal. Wesley, o zagueiro Murilo, o meia Matheus Araújo, além do atacante Arthur Souza.
Wesley recebeu uma sondagem do Lyon nos últimos dias. Essa possibilidade de proposta deve ser encaminhada num futuro não tão distante, mas não há pressa do clube francês. A janela de transferências na Europa acabou de se encerrar e só vai ser aberta de novo na metade do ano. O Corinthians garante que não tem proposta pelo Wesley e também não tem pressa em vendê-lo. Para fechar o vídeo com informação exclusiva, o São Paulo não desistiu da contratação do zagueiro Joaquim, que pertence ao Cuiabá, e fez nas últimas horas uma contraproposta para tentar ter o jogador. A primeira ideia do São Paulo era fechar com o Cuiabá um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Cuiabá disse que o Joaquim só sai de lá vendido. A pedida feita pelo Cuiabá assustou 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. São Paulo, para tentar mudar essa condição, deu uma esfriada no negócio e voltou com uma contraproposta bem inferior aos 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. São Paulo topa deixar um percentual maior para o Cuiabá, de olho numa venda futura, quer pagar bem menos do que os 4 milhões de euros e de forma parcelada. Um dos envolvidos na negociação me assegurou que a ideia do São Paulo é fazer pagamentos semestrais longos para assegurar que o Joaquim, de 24 anos de idade, um dos atletas mais sondados do Cuiabá nos últimos anos, possa se transferir em definitivo para o São Paulo. Jogador que teve a aprovação do Rogério Ceni, que chegaria eventualmente com uma condição bacana para jogar, se juntando a outros estrangeiros. São Paulo que tem tido bem poucas opções para esse setor, especialmente depois das saídas do Miranda, do Léo Pelé e da contusão do Ferrarese. Só para completar sobre o tricolor, mais duas. Caleri treinou em parte da preparação nessa segunda-feira, dando a expectativa de que ele possa ser reforço no confronto contra o Red Bull Bragantino. Caleri que sofre com um problema no tornozelo. Por último, mas não menos importante, o Beşiktaş da Turquia prometeu aumentar a proposta ao São Paulo pelo lateral esquerdo Wellington. A primeira proposta de 3,5 milhões de euros foi considerada absurda e o São Paulo nem se deu ao trabalho de responder. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta de tarde com mais informações. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!